sejam todos muito bem-vindos. Que o abraço de Francisco, nosso mentor, nos possa envolver neste ambiente fraterno. E então hoje vamos falar, o tema que nos propomos falar é emoções e sentimentos. Será que isto é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? O que é que nos diz o Espiritismo? Porque o subtítulo diz o Espiritismo como caminho de sublimação. Tornar isto mais sublime, tanto as emoções quanto os sentimentos. E para começar, iríamos buscar então um texto do capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: na sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido só tem sensações. Quando instruído e depurado tem sentimentos. Faço aqui uma ressalva, que ser instruído é uma coisa e depurado é outra. Instruídos, eu acho que já todos nós somos, porque tudo que aqui tem sido dito, para muitos, ou para a grande maioria, e até se calhar para todos, não é novidade, nós já aprendemos estes conceitos, nós já sabemos. A nossa dificuldade no dia-a-dia é depurar isso, é tornar isso parte integrante da nossa vida, da nossa forma de estar, nas nossas relações e, por isso, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. E é muito interessante, a título de exemplo, eu vou contar aqui uma pequena história, que se calhar até já aconteceu com alguns, só para percebermos o que é isto das emoções e das sensações. E é muito interessante perceber o que acontece no cérebro humano quando ele registra uma informação ou uma situação de perigo iminente. Vamos nos idealizar, por exemplo, num parque sereno, verdejante. Vamos idealizar ali naquela quietude, naquele ambiente, e vamos decidir sentar-nos à sombra de uma árvore frondosa e contemplar um rio um pouco mais distante que desce a colina, e ficamos ali, aquietados, e pela quietude do momento, embalados pela ternura dos pássaros e pela melodia dos pássaros que dispersos vão cantando, nós serenamente adormecemos. E de repente, e este tom foi propositado, somos sobressaltados e acordados por uma cobra que se enrosca em nós e nós começamos a cantar. O que é que acontece connosco? É um conjunto de ações muito complexo, que se vão refletir no nosso corpo inteiro. É um conjunto de ações que o nosso cérebro programa e que em qualquer situação de medo ou de perigo iminente acontece aquele frio na barriga, porque o nosso sangue deixa de estar presente. Por exemplo, o nosso intestino para de peristaltar, ou seja, o nosso intestino está constantemente a peristaltar, os nossos pulmões estão constantemente a bombear oxigênio, o sangue é retirado dessas zonas, temos aquela sensação de frio na barriga, temos aquela sensação de quando olhamos para uma pessoa e a pessoa fica pálida porque o sangue deixou de estar presente naquelas partes mais próximas e passou a estar naquilo que são os grandes músculos para termos uma ação e uma reação sobre aquilo que está a acontecer. E tudo isto acontece, por impressionante que pareça, numa fração de meio segundo. Esta é a resposta do nosso cérebro. E isto acontece também quando temos um momento de fúria. Não só quando nos acontece um perigo iminente, mas, por exemplo, aquele indivíduo que às vezes vai na autoestrada a 20 e nós vamos ali atrás a bufar, vamos ali e com o Evangelho no coração e já levávamos uma buzina dela, está a acontecer exatamente a mesma coisa. A adrenalina e o cortisol que é lançado no momento de perigo acontece exatamente a mesma coisa em qualquer situação destas. Então o ser humano não é apenas razão,
mas é uma multiplicidade, é emoção, é sentimento, é impulso, é consciência em construção. E nós vivemos num tempo em que as emoções explodem, e por isso é que nós vemos às vezes, somos todos impacientes, e estamos todos a aprender e a esforçar-nos, a depurar, como dizia. E os sentimentos se confundem. Aquilo que às vezes acreditamos que é amor era apenas uma paixão. O espírito, muitas vezes, com esta confusão, perde o seu leme. Como poderá então o Espiritismo nos ajudar a educar e ajudar na educação e no equilíbrio das nossas emoções e dos nossos sentimentos? Sabemos, todos de cor, a velha questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz: conhece-te a ti mesmo. Uma questão antiga, que já vem lá do Sócrates, e que Santo Agostinho depois trouxe e renovou, juntamente com Kardec, no Livro dos Espíritos, e disse: conhece-te a ti mesmo, examina-te a ti mesmo, procura saber o que tu sentes, o que tu pensas. Não será então de utilidade maior sabermos a diferença entre emoções e sentimentos? Embora normalmente eles sejam vistos como sinónimos, são movimentos diferentes. E eu gostava que vocês guardassem esta palavra movimento, porque é assim que a ciência os caracteriza. A palavra emoção vem de um termo latim emovere. E o prefixo vem de externo. E o movere significa exatamente aquilo que estava a dizer, o movimento. Ou seja, as emoções, todas as emoções, até mesmo aquelas que nós consideramos negativas, e que vamos chegar ao fim da conclusão que nenhuma delas é negativa, têm a função de nos provocar um estímulo e nos fazermos sair daquela zona de conforto a que estamos habitualmente acomodados. Seja esse estímulo, portanto, que provoca o movimento, seja um estímulo interno ou um estímulo externo. O externo pelo aquilo que nos acontece com a vida e o interno pelo aquilo que pensamos sobre o que estamos a sentir. Então daí a importância de definir bem estes dois conceitos, porque a emoção é um conjunto de respostas automáticas e químicas, enquanto que as emoções é um processo mental. Segundo a ciência, as emoções são uma resposta que ocorre nas regiões subcorticais do cérebro, na camada inferior do cérebro. E vocês vão perceber isto, e isto é bom perceber porquê. Porque a camada, o nosso cérebro, portanto, nós, ao longo dos milénios, com a nossa evolução, o nosso cérebro foi sendo formado por camadas. As emoções acontecem nessa zona chamada subcortical, que é na parte inferior do cérebro. Como é que isto se registra? Claro que isto é por imagens, não é? Sempre que há um estímulo, tudo isto depois é documentado através de imagens. Essa zona, essa área do cérebro é a parte que se ilumina, ou que se expande, ou que cria algum tipo de comunicação através dos seus neurónios. É dali que sai algumas, sobretudo choques elétricos, é mais ou menos assim que funciona o cérebro. Enquanto que o sentimento acontece no cérebro racional, ou chamado na zona neocorticais, na parte mais recente do cérebro, ou seja, a última camada que foi formada, eu acho que ele ainda vai crescer mais, a última camada, até agora, que conhecemos. É aí que acontecem os sentimentos. Então, quando sentimos uma emoção, ela acontece nas zonas subcorticais, na parte inferior do cérebro. Quando sentimos um sentimento, ou quando temos um sentimento, elas acontecem nas zonas neurocorticais, na zona superior do cérebro. Isto é importante perceber, porque se elas acontecem em zonas diferentes do cérebro, é porque elas têm razões diferentes para existir. E acontecem em momentos diferentes da nossa evolução. Os sentimentos seguem-se então às emoções. E isso envolve um processo cognitivo. São atividades mentais, operações cerebrais que permitem ao ser humano adquirir, processar, armazenar e utilizar essa informação, possibilitando então a compreensão, o conhecimento e a adaptação ao novo ambiente.
Então, resumidamente, é assim. As emoções ocorrem de maneira visceral, de maneira interna, portanto, através dos nossos chakras, portanto, visceral, tudo que está ligado às vísceras está ligado ao nosso sistema energético, refere-se àquilo que é profundo, ao instinto vindo das entranhas. Enquanto que os sentimentos, portanto, as emoções estão ligadas ao instinto de conservação e o sentimento está ligado ao processo mental, através do raciocínio, é o palco mental do nosso corpo, e é aí que ocorre, então, a estimulação do nosso pensamento. Então, emoção acontece de forma automática e o sentimento é uma construção nossa. E isto muda tudo. E vocês vão perceber porquê. Tudo isto ocorre, e é impressionante que se diga, não sei como é que eles mediram, numa fração de meio segundo. Nem dá tempo para dizer segundo, porque se é meio, já nem conseguimos dizer segundo. Qual a relação, então, entre os sentimentos e as emoções e os sentimentos? São dois tipos de movimentos, são totalmente diferentes, mas interligados entre si. Da mesma forma que uma emoção provoca um sentimento alimentado, vibrado naquela se falarmos, por exemplo, no medo, que é uma emoção, um sentimento de medo, por exemplo, o ficar parado, não ter reação, porque quem tem medo normalmente pode ter, ou uns dá para fugir, outros dá para ficar parados. Por exemplo, se alimentado, vou ficar aqui, se começarmos a alimentar isto, ou seja, vai provocar ainda mais medo. Entendido? Pronto. Por exemplo, se eu tenho uma reunião de trabalho importante e eu, na noite anterior, me sinto ansioso, o meu sentimento, o meu sentir diz que eu estou com medo. Ou seja, a minha emoção é o medo e o meu estado, o meu pensamento, está a trabalhar num estado ansioso. Se conseguirmos distinguir estes dois movimentos de forma independente, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Atendendo que elas são as emoções automáticas, elas impõem-se à nossa vontade, nós, pela vontade e pelo pensamento, conseguimos trabalhar as nossas emoções. E a partir do momento que tomamos consciência das nossas emoções, sobre aquilo que estamos a sentir, já passamos para um outro nível, que é o processo cerebral, e então isso chama-se de sentimento. Então o problema não está no sentir, porque esse é um processo automático. O dano maior vem da alimentação que fazemos dessa emoção. Por essa razão, ter consciência da minha reação a cada emoção é fundamental para evitar comportamentos destrutivos. E esse processo é necessário para mantermos o equilíbrio emocional. Então, as emoções não são mais do que reações inconscientes, automáticas, enquanto que o sentimento são uma espécie de juiz, pensamento sobre essas emoções. Deu para entender? Conscientes disso, ao invés de termos medo, por exemplo, no caso da reunião, e disso nos paralisar, ou de nos dizer, não vou à reunião, ou vou adiar, ou vou mandar lá outra pessoa porque eu não estou a conseguir, nós temos que passá-lo a trabalhar através do sentimento e tentá-lo desconstruir. Tentar fazer com que... Perguntar porquê, mas porquê é que eu não hei de ir? Porquê é que eu não vou enfrentar? Quando é que eu vou enfrentar isto? Falarmos, dialogarmos com aquilo que estamos a viver ou a sentir essa emoção. Bom, mas agora vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender porque é que isto é automático. De onde é que isto vem? E aqui o Espiritismo tem algo a dizer. Segundo diz a ciência, as nossas emoções surgem no período de gestação. Até criaram uma ciência há cerca de 20 anos que se chama Origens Fetais.
E dizem que, portanto, as emoções são transmitidas dos pais para os filhos e do meio social para as crianças ainda no período de gestação. Dizem eles que será então essa a razão de sentirmos. No entanto, o Espiritismo, que se desdobra além dos limites da vida física e rasga horizontes da vida imortal, assegura que esses automatismos, essas respostas automáticas, estão no ser, na plenitude do ser, no self. Essa resposta visceral, automática, não se circunscreve apenas a questões da natureza social ou fruto da educação familiar, são património do espírito imortal, na sua trajetória evolutiva. Não só por razão do instinto de conservação, porquê? Porque se Deus nos criou, tinha que criar algum mecanismo que nos fizesse sair, porque Ele criou-nos, toda a gente sabe como é que Ele nos criou, simples e ignorantes. Se não houvesse um mecanismo que nos fizesse sair daí, então nós íamos ficar sempre simples e ignorantes. O simples nem tinha grande coisa, mas o ignorante é que a gente não queria. Então, Deus criou esses mecanismos, então isso faz parte do instinto do ser humano. Porque são, como dizíamos no início, movimentos, aquilo que cria são dois movimentos diferentes. Então é através daí que se processa a nossa depuração, a nossa evolução. Resumindo, as emoções humanas são reações fisiológicas, são rápidas, são físicas e são sempre são estimulados por estímulos internos ou externos e são essenciais à sobrevivência e à adaptação do ser humano. Enquanto que os sentimentos são a interpretação consciente dessas emoções. Embora a psicologia discuta dezenas delas e não sei o quê, há um consenso científico de 6 emoções que todos nós temos. Nojo ou aversão, aqui o nojo traduzindo os estudos, seria a palavra nojo, mas aqui o nojo que está... portanto, para ser mais correto, será a aversão que nós temos a alguma coisa. Então todos nós sentimos isto de forma matemática, impulsiva, autónoma, que vem do tal instinto de conservação. Aversão, medo, tristeza, surpresa, raiva e alegria. Daqui derivam muitos outros estados emocionais que todos eles devem ser trabalhados pelo sentimento. Portanto, nós acreditamos efetivamente que a criança recebe também esse património dos pais e da vida social, mas a determinada idade, sobretudo a partir dos 7 anos, a criança começa a revelar, todos nós começamos a revelar aquilo que é o nosso património espiritual, aquilo que é o nosso projeto reencarnatório, que se vai consolidar aos 14 anos, e será a partir daí então que nós formamos uma nova ideia e, portanto, através da educação social e dos pais, que nós conseguimos ter bases sustentáveis para trabalhar estas emoções, para que elas não resvalem depois em distúrbios para a própria pessoa ou para a sociedade. E, a confirmar isto, diz-nos o espírito de André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, de Chico Xavier. O espírito imprime ao perispírito as condições resultantes do seu estado emocional. Então, com o Espiritismo, aprendemos que as emoções, de acordo com os sentimentos, já desenvolvidos em vidas pretéritas, soma-se então o exemplo da vida familiar e social, que moldam então, e se somam, moldam o nosso caráter, imprimem em nós e depois que se irão repercutir em toda a nossa vida adulta e que devem ser depuradas ou sublimadas pelo nosso sentimento. As emoções são então impulsos que nascem do espírito. Isto para percebermos aquilo que a ciência diz que são automatismos. Elas surgem de forma súbita, elas são como uma onda, não pedem licença, aparecem,
Para a psicologia moderna, são respostas automáticas, para o espiritismo, são reflexos do mundo interior do espírito, ainda em processo de educação. Posto isto, é perfeitamente natural eu sentir medo, eu sentir nojo, eu sentir aversão, raiva, porque tudo isso vem do instinto de sobrevivência e dos mecanismos de adaptação e evolução recorrentes da reencarnação. No entanto, não nos podemos deixar resvalar negativamente pela interpretação mental, porque isso é perder a oportunidade de sublimar pelo sentimento. Isto é, se sentimos aversão por alguém, não nos podemos desculpar e não fazer o nosso trabalho pelo processo de interpretação e de sublimação através do sentimento, que é um processo mental de construção que nós, à luz dos conhecimentos que vamos adquirindo, devemos todos fazer. O Espiritismo então explica que as emoções intensas, como por exemplo uma antipatia imediata, um medo profundo, vínculos afetivos espontâneos, por exemplo, fobias mórbidas que às vezes as pessoas têm, que lhes impossibilita a vida, impulsos excêntricos que muitas vezes nos assaltam, ódios inexplicáveis, tudo isso vem de experiências pretéritas, memórias perispirituais, de compromissos mal resolvidos ou não resolvidos ou mal resolvidos. E porquê? Como nos diz Emmanuel na questão 111 do livro Consolador, o passado do espírito explica sempre o presente. No entanto, essas antipatias, o nojo, a repulsa que eu possa sentir por alguma pessoa, por determinada pessoa, e que muitas vezes nós encontramos aquela justificativa, isto deve ser alguma coisa de uma vida passada, se calhar isto vai ser difícil de resolver. Não nos podemos desculpar com isso. É natural eu sentir, porque ele vem do impulso do espírito, mas ele tem que ser trabalhado, tem que ser sublimado. Então, deixando aqui, se alguém viver esta situação com alguma pessoa, algum colega de trabalho, ou com o chefe, é normal isto acontecer. Com as filhas é normal a gente ter um bocadinho de aversão às filhas. Estou a brincar. Portanto, é procurar ver, pelo exercício do pensamento, procurar ver, apreciar uma qualidade que a pessoa possa ter. A pessoa a ter alguma coisa, por exemplo, pode ter um mau caráter e ser uma pessoa bonita. Tem mau caráter para ter uma pessoa bonita. Vamos apreciar essa qualidade. Sempre que nos vier essa sensação, nós procuramos ver algo, olha, tem bom gosto, veste-se bem. Pronto, ok. Já ajuda e isto é o trabalho que devemos fazer com tudo. Este é um exemplo, mas tudo isto deve acontecer porque o sentimento surge depois de nós fazermos este trabalho mental. E o mesmo acontece connosco mesmo. Porque eu estou a falar muito para fora, mas há pessoas que às vezes têm aversão de si mesmas. Não gostam de si. Há pessoas que dizem, eu não gosto de tirar fotografias, eu não gosto de me ver nas fotografias. Há uma razão para isso. De onde é que vem essa coisa da pessoa não gostar de si? Por que razão é que a pessoa não gosta de se ver ao espelho? Por exemplo. É preciso perceber isso e perguntar porquê. Então, para nós aprendermos a gostarmos de nós próprios, o melhor é nós procurarmos ver alguma coisa que a gente gosta em nós. Se eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do meu cabelo porque eu não gosto de ter cabelo branco. Eu não gosto, pronto. Mas eu quando vou para o espelho e digo, tenho os olhos lindos. Não olho para o cabelo, olho só para os olhos. É uma forma de nós trabalharmos as nossas emoções e aquilo que às vezes sentimos sobre nós próprios e sobre os outros. Porque o sentimento é um trabalho de construção, é um desbloqueio, é um exercício da razão, da vontade. E pelo exercício do pensamento, é o juiz, não é? Que nos dá a oportunidade de reabilitação. Porque normalmente quando nós não temos razão para não gostar de nós, o nosso espírito pode nos estar a dizer alguma coisa que nós precisamos trabalhar em nós. Nós podemos estar desalinhados com alguma coisa, não estar a cumprir o nosso projeto de vida. Por exemplo, há pessoas que são muito bonitas e dizem que não gostam delas. Não gostam de ver ao espelho, porque normalmente não estão a cumprir com o seu projeto de vida.
Avançando. Sendo natural sentirmos essas emoções, sendo elas automáticas, nós podemos podemos olhar para elas de uma forma construtiva. Por exemplo, quando sentimos raiva, ninguém sente isto. Toda a gente tem carta aqui, não é? O que é que elas nos podem dar? Por exemplo, se são ações de movimento, a raiva pode-nos dar, por exemplo, coragem para transformar. Aquela genica que às vezes, sobretudo os mais velhos, dizem: esta juventude mais nova não tem genica, pá! A raiva, por exemplo, aquela que pode-nos dar coragem de transformar, termos força para mudar. Vejam o que acontece, vou-vos pedir só aqui um exercício, vocês vejam o que acontece, vou-vos pedir para olhar para a imagem, está bem, se faz favor? Eu vou fazer outra vez e vou pedir para vocês perceberem o que acontece dentro de vocês. Porque isto acontece uma coisa dentro de vocês. Mas nós vamos perceber mais à frente. Por exemplo, o medo. Que forma é que nós podemos... O medo pode ser profundamente negativo, não é? Pode nos paralisar, mas também pode nos dar prudência, pode nos dar proteção, pode nos precaver de algum perigo. É essa a função. Faz parte do instinto de sobrevivência. E vejam o que acontece na imagem. E acontece qualquer coisa dentro de vocês. A tristeza. O que é que nos pode dar a tristeza? Sensibilidade, empatia, ter percepção da dor do outro. Porque se não tivéssemos tristeza, se não soubéssemos o que era sofrer, nós nunca sentíamos empatia pelo outro, não tínhamos capacidade de perceber quanto o outro estava a sofrer. Vejam o que acontece à pessoa. A alegria, por exemplo. O que é que nos pode dar a alegria? A alegria já é bom, o que é que nos pode dar? Mas se ela for desgovernada, não é? Pode nos levar a cometer algumas coisas que depois, mais tarde, nos vamos arrepender. Mas quando ela é bem direcionada, dá-nos gratidão e fraternidade. Compaixão pelo outro, motivação para fazermos a caridade, para que os outros se sintam como nós nos estamos a sentir. Sentimos motivados para pôr os outros com o mesmo sentimento que nós temos. Vejam o que acontece na imagem, e ela nem é muito bonita porque ela já sorri, mas mesmo assim há algo que acontece dentro de vocês quando vocês veem a diferença da imagem. Diz-nos Joana de Ângeles, aqui tem um que é mais expressivo, desculpe. Este aqui é mais expressivo, para vocês verem o que acontece. Não é? Diz-nos então Joana de Ângeles: a alma experimenta através das emoções os primeiros ensaios do sentimento consciente. Não há como vivenciarmos a lei do amor entre todos nós sem reconhecermos esta crença na reencarnação. Neste património do espírito imortal que é o espírito, a que Carlos Gustavo Jung chamou o lado sombra, a que a psicologia chama do subconsciente, a que os hindus chamam de nonada e nós, espiritistas, chamamos de alma ou espírito encarnado. Na verdade, a reencarnação é a maior prova de amor que a divindade tem para connosco, porque nos permite recomeçar, porque nos permite evoluir, porque nos permite crescer e nos dá a capacidade de nos transformarmos, de limarmos as nossas arestas, de crescermos ao encontro de nós próprios e ao encontro dos outros. Lembrando aquela mensagem que lemos no início, na sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele só tem sensações.
quanto mais instruído e depurado tem sentimentos. Este é o trabalho de todos nós. Eu acho que todos nós já vivemos os instintos, já vivemos as sensações, já estamos instruídos. Agora falta esta parte da depuração para adquirirmos os verdadeiros sentimentos da vida. E no livro da Gênesis, no capítulo 3, no item 11 e 19, que eu resumi aqui para não ficar muito longo, diz assim: a provar tudo aquilo que eu disse. É uma doutrina que tem 150 anos. A ciência, estas descobertas da ciência são muito recentes. Algumas delas têm 30 anos. E olha o que dizia o Espiritismo há 150 anos atrás, sensivelmente. O instinto é força oculta que solicita os seus órgãos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. O oposto é a inteligência. Engane-se os que acreditam que o instinto acaba quando este avança no ser. O instinto é o ato maquinal, a inteligência é o ato premeditado. O instinto está vinculado aos movimentos espontâneos e ao próprio instinto de sobrevivência que nos precata dos perigos. Ou seja, as emoções fazem parte disto. Pela inteligência e por esta camada nova do nosso cérebro, nós podemos sublimar as nossas emoções, que não devemos reprimir, que devemos educar, que devemos sublimar, falando com elas, dialogando com elas, procurando entender o que elas nos querem ensinar, porque elas são este mecanismo que nos ajudam a sair da zona de conforto para que possamos dar um passo maior no nosso engrandecimento. Isto é o que diz a ciência e o Espiritismo. Aos mais céticos diria que aquilo, tanto o Carlos Gustavo Jung chamou a sombra ou o lado inconsciente ou o espírito para nós, contém emoções reprimidas, integrá-las é essencial para o equilíbrio. Isto está no livro O Homem e os Seus Símbolos. As emoções são portais do self, negá-las é negar a própria jornada, também de Carlos Gustavo Jung. E a neurociência diz que as emoções são marcadores somáticos, a soma daquilo que falávamos, do espírito com a educação social, que guiam as decisões. Governá-las é otimizar a sobrevivência e a convivência, e isto é de António Damasio, no livro O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. Então, posto isto na prática, alguém me insultou, alguém me julgou de uma forma injusta, leviana, e desancou em mim uma fúria, um acesso de raiva. O que é que aconteceu ao meu corpo? Uma descarga de cortisol, porque uma emoção, não se esqueçam, que é química, que se espalha por toda a minha corrente sanguínea. O trânsito não anda, o meu marido esqueceu-se do aniversário de casamento, o meu filho revelou-se ingrato, a entidade empregadora não me valorizou pelo meu esforço, o meu melhor amigo traiu-me, o médico faltou à consulta sem avisar e por aí vai, e isto dá cá uma agitação cá dentro, e tudo isto ferve, e tudo isto nos faz, e quem é que sofre com isto? Quem é que conhece a música de António Variações? O corpo é que paga. Porque sempre que andamos assim, com estas emoções a fervilhar dentro de nós e não as procuramos compreender, nós vamos sentir no corpo. Elas vão refletir-se no nosso corpo. E, para não me alongar muito, traumas não resolvidos geram bloqueios energéticos que afetam todo o corpo. Isto diz-nos André Luiz no livro O Nosso Lar. As emoções não sublimadas criam acúmulos mentais que atraem doenças. Chico Xavier ensinou-nos uma frase lindíssima que dizia: Senhor,
fazei da minha amargura o bálsamo para os que sofrem. Ou seja, quando nós estamos numa situação de sofrimento grande, quando alguém nos desafia e não podemos fazer nada pela pessoa, façamos uma oração interior para nós mesmos. Falemos com as nossas emoções. É natural eu sentir de vez em quando ódio por alguém, sentir inveja por alguém. É natural eu sentir. Isto faz parte da vida. Alimentá-lo é que pode nos fazer mal. Divaldo Pereira Franco, numa conferência a falar sobre o livro esqueci-me agora o livro, dizia que combinar a terapia, psicologia, a prece e a caridade é a tríade para a cura emocional. É o Homem Integral de Divaldo Pereira Franco. A sublimação é uma arte de converter os impulsos primários em valores elevados, diz-nos Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então que a raiva em nós nos dê força, coragem e ética, que o medo nos dê confiança em Deus, que a dor nos dê compaixão e que a paixão nos conduza ao amor responsável. Porque sublimar é transformar o impulso em ação nobre, como a raiva que vira defesa dos oprimidos. Assim nos convida a fazer Joana de Ângeles pelo livro Momentos de Saúde Mental. Vejamos o modelo de Jesus, quando Jesus, por exemplo, no lava-pés, por exemplo, quando o discípulo se virou para Jesus, quem és tu, Jesus? Lavar-me os pés, indignado por aquele gesto de Jesus. E Jesus conseguiu converter aquela indignação em humildade. Porque depois de Jesus lhe explicar a razão por que o queria fazer, ele disse, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus, no exemplo da crucificação, quando estava a ser maltratado, e deve ter custado, deve ter doído, ainda que ele fosse um ser muito evoluído para sentir a dor física, deve ter doído. E ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imaginemos nós, com as nossas emoções, a sermos tratados daquela maneira, se teríamos a coragem de dizer, ainda não temos, mas havemos de ter, Pai, perdoa-lhes quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa o orgulho, quando alguém nos fere. Se nós temos a coragem de lhes dizer, para nós mesmos, se não pudermos dizer à pessoa, perdoa-lhe, porque ele nem sabe o que está a fazer, ainda não aprendeu. É esta capacidade que temos, ou que devemos construir, de mudar então as nossas emoções sob um olhar e sob uma perspectiva que Jesus nos convida. Então façamos a pergunta a nós mesmos, que emoção preciso eu de sublimar hoje, para me aproximar desse modelo que é Jesus para cada um de nós?